Um dos grandes arrependimentos que eu tenho da minha faculdade, que eu não fiz, foi um estágio em algum escritório de advocacia. Veja, eu nunca tive, assim, o super sonho de ser advogado. Na verdade, eu não sabia o que eu ia ser efetivamente. Fui descobrindo aos poucos. Eu fiz vários estágios, mas todos foram em órgãos públicos. Então, quando eu tive que advogar, logo depois de formada, que eu queria ter um pouco de experiência, e eu trabalhei em escritórios com pouca gente, na verdade, eu tive muito mais dificuldade do que eu teria se eu tivesse tido essa prática durante a faculdade. Então, assim, a prática é o que mais nos faz aprender. E muitas vezes, quando a gente estagia somente no órgão público, a gente tem apenas a visão de um lado da moeda. Quando a gente está na parte mais, na parte privada mesmo, né, no setor privado, as coisas são bem diferentes, porque o advogado, ele vai ter que dar conta de várias coisas. Então, por exemplo, tem alguns detalhes da nossa vida, do dia a dia do advogado, do dia a dia da justiça, do poder judiciário, que só na prática a gente vai aprender. Teve coisas que eu realmente nunca ouvi. O professor não vai comentar como é que tu chega, como é que tu faz, como é que tu te porta, com quem tu tem que falar, certo? Isso aí é na prática que a gente aprende. E é muito melhor a gente aprender como estudante do que ter que aprender já com carteirinha da OAB na mão. Sabe? Porque fica muito mais chato quando tu já tem a carteira da OAB e não sabe algumas coisas muito básicas. Olha só, o que eu tô dizendo? Eu tô dizendo que é melhor a gente aprender e errar enfim, ter a dúvida quando a gente entra na faculdade do que depois quando a gente já for um profissional. Mas também, se por um acaso tu chegar a ser um profissional sem ter experiência naquela área, não tem problema em perguntar, tá? É melhor a gente perguntar do que a gente ficar com dúvida. Então, eu não tô querendo dizer que o profissional não pode ter dúvidas. O que eu quero dizer é que, durante a minha faculdade, eu fiz diversos estágios, mas todos no foco da área pública mesmo. E depois, quando eu precisei daquele conhecimento da advocacia, principalmente porque, por exemplo, vocês sabem que os maiores concursos para magistratura, para Ministério Público, eles pedem ali alguns anos de prática jurídica, que normalmente a gente vai ter por meio da advocacia. Existem várias possibilidades, mas a advocacia é a que o pessoal mais utiliza. Tu tem que ter lá 5 petições por ano, alguma coisa assim, durante 3 anos. Vai depender muito do edital de cada concurso e tudo mais. Mas, enfim, a advocacia quase sempre é uma certeza na vida do estudante de direito formado. Então, o que acontece? Muitas vezes a gente vai para a advocacia sem ter uma prática e a gente acaba sofrendo muito mais do que a gente precisava. Então, não feche nenhuma porta. Durante a tua faculdade, tu tem 5 anos para trabalhar em vários lugares. Uma coisa que eu me arrependo de não ter feito estágio na área privada. Tu ainda tem esse tempo. Eu acredito de verdade que o ideal é a gente planejar esses 5 anos para conseguir usufruir o máximo de um pouquinho de cada coisa. Gente, a faculdade não é hora para a gente ganhar dinheiro com o estágio, por exemplo. Até porque mesmo o estágio que mais paga, não paga assim tanto a ponto de tu querer ficar ali sem sair, né? Então, a faculdade é um momento de aprendizado. A gente tem que aproveitar ao máximo todo o conhecimento que a gente pode adquirir durante esse período. Então, eu me arrependo de não ter feito estágio no escritório de advocacia. E eu te digo, se tu tiver a oportunidade, faça, porque mais pra frente pode ser que faça falta.